Vamos ver. Tá funcionando, mete bala. Show! Boa noite, pessoal. Deixa eu só organizar as coisas aqui direitinho, né? Primeira live, tava com o Léo aqui para ele me mostrar como as coisas funcionam. Eu vamos falar hoje da B3. Pronto, perfeito. Vamos colocando aí no chat de onde vocês são, quanto tempo vocês estão aqui na Mestre. Né? Esse é um conteúdo, ele é básico, né? É para a gente entender a Bolsa de Valores aqui da B3, a diferença dela para as outras bolsas, né? Um pouco da história dela, os tipos de ativos que a gente pode operar aqui dentro da B3, né? E, e mostrar um pouquinho o site da B3, quais são as informações que a gente tem lá na B3, né? Que podem ajudar a desenvolver aí conhecimento, né? Eles têm uma área educacional muito boa, área de dados muito interessante também. Isso é bem legal, tá, gente? Então, vamos interagindo aí. Primeiro ponto que a gente tem aqui, vou passar o primeiro. Opa, não foi? Agora foi. Falar um pouquinho da história da B3, as diferenças do mercado centralizado, que é a B3, os principais ativos, os endereços importantes, né? E primeira parte que a gente tem um pouco da história da B3, né? A B3 ela foi fundada com o nome de Bolsa Livre, Fundação da Bolsa Livre, em 1890. Isso daqui eu peguei direto do site da B3, tá? Para a gente entender como que foi a história da B3 ali. Então, deixa eu pegar aqui. Então, ela foi fundada em 1890. Ela sobreviveu até 1891, teve uma vida curta, né? A Bolsa Livre aí. Depois, em 1967, começou todo o trabalho de montagem aí da ideia de ter uma Bolsa de Valores no Brasil, né? Principalmente aqui em São Paulo, e ela passou a se chamar Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Depois disso, iniciou as atividades do CETIP, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o CETIP também, que é muito importante saber o que é o CETIP, a CETIP, né? O início das operações da BMF, que são de mercados futuros, a combinação entre a Bovespa e a BMF, e aí quando combinou tudo, né? A BMF, a Bovespa e a CETIP. O que é a BMF? Era uma bolsa de valores brasileira focada em negociações de contratos futuros e mercadorias. Né? Que vamos lá ver o que é futuro. Agora, a Bovespa ela era a bolsa de valores de São Paulo, focado em títulos e valores mobiliários. Tá? E o que é a CETIP? É a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. Era uma entidade brasileira que era responsável pela custódia, registro, negociação e liquidação de títulos de valores mobiliários. A gente tem duas câmaras importantes de custódia e liquidação. Uma é a CETIP, que acabou sendo absorvida pela BMF Bovespa, e aí está tudo dentro da B3, que é o CETIP. Tudo que é coordenado pela CVM é validado dentro da CETIP. E o que ela é? Ela é uma clearing house. Então o que ela faz? Ela registra tudo que sai da bolsa, tudo que entra na bolsa, quem é o proprietário, quanto custa de cada item dentro da bolsa de valores. Então, por exemplo, tem um título de renda fixa que está lá com a Genial, por exemplo. A Genial começou a me cobrar uma taxa de custódia ruim, não estou gostando, eu mudo para XP, por exemplo. O meu título de renda fixa, a minha ação, ela não está dentro da Genial. Ela está dentro da CETIP com o apontamento que quem gerencia lá é a Genial. Tá? Então, quando passa para XP, eles só mudam esse apontamento. Mas quem toma conta e faz a custódia de tudo é a CETIP.
Então, por isso que a CETIP é tão importante dentro aí desse ecossistema da B3. Então, a gente tem mercado à vista, mercado futuro, derivativo e tem a CETIP controlando tudo isso daí. Ó, o pessoal começou a aparecer aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por aparecerem. Ah, vai dar certo sim. Logo, logo você está com a gente aí e aqui você vai evoluir muito e muito rápido, né? Porque você pode pegar aí o pessoal na internet, te ensina um monte de coisa, te ensina padrão gráfico, um monte de coisa e nem te explicou o que que é a B3 direito, né? Então, por que que é a B3? Por que que tem a CETIP ali? E isso é bem interessante você saber para você ter certeza do que você está fazendo ali, né? Então, deixa eu encerrar o negócio aqui. Pronto. Então, já entendemos ali que começou tudo em 1890, acabou em 91, 97 começou de novo, 84 começou a aparecer a CETIP, né, da norma lá de 1984, a norma da CMN e da CVM, 1986 começou a BMF, então tudo aqui tem uma norma e tem um órgão controlador. Então tem o normativo, controlador e operador. Eu vou mostrar isso aqui no próximo slide para vocês entenderem como a B3 ela se comunica com os outros órgãos aí que fazem parte do sistema financeiro nacional. Tá? Próximo. O que a gente tem aqui? Sistema Financeiro Nacional, que está acima de tudo ali, e aí a gente tem as entidades normativas. A normativa que controla toda a parte de bolsa é a CMN, Conselho Monetário Nacional. Né? Dentro dessa normativa tem duas entidades supervisoras. A primeira é a Bacen, que ela controla os bancos, né? Então ela vai ver se tudo que foi criado de normas na CMN está sendo aplicado e está tudo certinho nos bancos. E mais importante para a gente aqui, que é a CVM, né? Câmara de Valores Imobiliários. E ela supervisiona bancos, corretoras, tudo que trabalha com o mercado de ações aí e títulos mobiliários. Então, o que a CVM faz? A CMN cria as normas, a CVM ela supervisiona essas corretoras para ver se tudo está certo, não tem nenhum inside trading, por exemplo. Quem vê isso é a CVM, tá? Então a CVM reporta e tem os conselhos, né, do CMN e da CVM. O conselho da CMN, quem indica é o presidente aprovado pelos senadores. O CVM ela tem entidades são indicadas pelo presidente aprovadas também e tem as sindicatos de classe, né, as organizações de classe dos bancos e por aí vai, que fazem parte do conselho da CVM. E aí a gente tem os bancos e corretoras, né? Não só bancos, não só corretoras. E onde que se encaixa a B3 em tudo isso daí? A B3 ela oferece serviço para os bancos e para as corretoras. E dentro da B3 a gente tem a CETIP que controla quem é dono, quanto está valendo e por quanto é dono, tudo o que está sendo negociado dentro da B3 hoje, tá? Então, essa estrutura, isso aqui cai em prova de CNPI, tá? Essa estrutura. Claro que ela é um pouco mais complexa na prova, porque tem mais coisa que a gente está só olhando a parte que tange aqui a B3, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Então, vamos passar aqui. E essa parte aqui das normas, ela é bem séria mesmo, né? Mas é, elas, ela indica, encontra a inconsistência e passa para os órgãos que são os julgadores, né? Ela não julga, ela não tem atividade, o CMN, a CVM não tem atividade de punição jurídica. Ela pode aplicar multa, sanção, por exemplo, poderia ter sido aplicado no caso dos irmãos Joesley lá, por exemplo. 20 anos sem poder operar no mercado financeiro, esse tipo de coisa. Mas a civil mesmo tem que ir para julgamento. E no caso, um caso de inside trader famoso é do Joesley, né? Eles operaram no sentido da delação que eles iam fazer na delação premiada,
e acabaram ganhando aí bastante com isso, mas assim, eles foram presos, né? Teve todo aquele, sim, foi tudo apurado, foi indicado, só que aí a execução da pena não é pelos órgãos aqui, infelizmente. Então a gente depende da nossa justiça para fazer aí as punições corretamente, né? Infelizmente, não é 100% sempre. Então, passando para o próximo aqui. Né? O que, que a gente pode negociar dentro da B3? A gente pode negociar ações, tanto ordinárias como preferenciais. As ações ordinárias dão o direito de voto nas assembleias das empresas. E as preferenciais te dão prioridade nos dividendos, que é sem direito a voto. Mas para quem investe, quem quer os dividendos, né, que é a maioria das vezes o que a gente prefere as PNs, né? Sempre. E tem aí um misto aí que tem um pouco de PN, um pouco de ON, isso é um pouco mais complexo, a gente fala numa próxima live, tá? Derivativos, tudo que é contrato futuro, de compra ou venda de ativo, a determinado preço em datas futuras, né? A gente tem os contratos de índice, do Bitcoin, DI futuro, dólar futuro e por aí vai, né? Tem tudo que é. Temos os contratos de opção, que dá o comprador o direito, mas não a obrigação de comprar e vender um ativo em um preço específico, né? Aí, no caso, a opção ela expira e ele perde o valor. Swaps, né, que são acordos de troca de fluxo de caixa futuro entre duas partes. Né? Tenho dinheiro aqui, eu te faço um swap e você me devolve ele num preço tal, numa taxa que é pré-acordada aí. Tá? Então aí a gente vai para os títulos de renda fixa agora. Debêntures. Eu sou uma empresa que o banco está me cobrando muito caro o empréstimo. Eu tenho solidez no mercado. Né? O mercado acredita em mim, as pessoas acreditam em mim. Então o que eles fazem? Emite títulos de debêntures, justamente para alavancar investimento. Por exemplo, preciso criar uma nova planta fabril. Eles podem abrir os títulos de dívida aí dos debêntures para captar esse dinheiro, criar essa fábrica e depois aí emitir conforme o título foi devolver aí o lucro conforme o título foi pré-definido em contrato. Tá? A gente tem os CDBs, né, que é o certificado de depósito bancário, que são emitidos pelos bancos para captar dinheiro também. Temos as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, e as LCAs, que são as letras de crédito de agronegócio. Praticamente a mesma coisa, um focado em negócios imobiliários e o outro focado em agronegócio. Né? Com tudo isso, ele tem um lastro em crédito do setor imobiliário e do agronegócio. Isso a gente pode considerar ali os renda fixa. Fundos de investimento, os fundos imobiliários, os famosos FIIs, né? Eles investem em ativos do setor imobiliário, pode ser negociado na B3 também. As ETFs são Exchange Trade Funds, que são os fundos que replicam índices de mercado, né? Por exemplo, ETF lá do SP, ETF de Nasdaq, ETF de Bitcoin e por aí vai. E tem os fundos em índice também, que seguem a performance de um índice específico. Por exemplo, o IBOV, BRA50, todo esse tipo aí que está atrelado a algum fundo e tem uma performance atrelada a ele. Commodities também, então a gente tem ali como café, soja, milho, ouro, prata, ferro, todas as commodities aí, né, em si. Câmbio, né? O câmbio está ali em cima de derivativos, mas como o nosso foco é câmbio, vamos evidenciar ele aqui, né? Contratos de dólar futuro que permite uma negociação aí de câmbio para proteção ou especulação, que é o que a gente faz todo dia, tá? E também, eu não sei se vocês sabiam, isso todo mundo que sabe, que crédito de carbono, certificado de emissões reduzidas, dá para negociar na B3 também. Crédito de carbono pode ser negociado na B3. Tá, mas quais são os ativos que aqui na Messer a gente acha que são os melhores ativos para operar em day trade? Dólar futuro, tudo começou com dólar futuro, mini índice futuro também, e o Bitcoin futuro, que é o Bitfut, né, que é o Ricardo lá que encabeça isso daí. Mini índice futuro é o Jampani que toma conta dessa parte, e eu estou no metajogo aí com dólar futuro, e a Natália com dólar futuro aí pensando em fluxo, tá?
Tá, mas quantos ativos a gente tem aí dentro da B3? Mais de 1.000 ativos que a gente pode operar aí, entre papéis de empresas na bolsa, ETF, opções, são muitos ativos que dá para operar, tá? Não é o mesmo tamanho de um Nova York, mas tem bastante coisa que dá para fazer dentro da nossa bolsa aqui, tá? Então tem um leque enorme de possibilidades aí. Você não precisa necessariamente ir para um mercado externo, se você não quiser. Você pode ficar aqui no mercado interno, mas o único ponto aí para você ir para o mercado fora ou não é o teu horário que você tem aí disponível para fazer suas operações, né? Se não está aberta a B3, você vai ter que operar o mercado externo mesmo. Vamos passar para o próximo. E aí, quais são as diferenças do mercado centralizado e o mercado descentralizado, tá? Primeiro, as operações são centralizadas em um lugar único. Elas são organizadas no lugar físico, na plataforma eletrônica, facilitando a concentração dos compradores e vendedores. Então, acaba gerando mais liquidez nisso daí. E fora que tem um local único aqui, muito bem estruturado dentro da B3. Tá? Eu sou de tecnologia, já trabalhei com o pessoal da B3 na parte de TI lá. Eles têm data centers incríveis, são investimentos bilionários ali nos data centers, tá? É uma coisa bem interessante mesmo. Eu não sei se a visita na B3 dá para ver o data center, mas ver esse tipo de data center é uma coisa muito legal mesmo, tá? Parece que você está em outro mundo, né? Eu trabalhava numa empresa que faz serviço de data center, né? E teve uma visita uma vez dos filhos lá no data center, minha filha ficou maravilhada, parecia que ela estava num outro mundo, né? Se tiver uma visita dessa na B3, eu recomendo que faça, porque é bem legal mesmo, tá? Então, como você tem tudo isso centralizado, eu consigo ter uma regulação muito bem feita, né? Então, elas são regulamentadas por entidades governamentais, como a CVM, por exemplo, garantindo sempre a transparência para o investidor. Então, eu tenho lastro de tudo o que acontece. Tanto que se você coloca uma ordem e remove uma ordem dentro do Profit, por exemplo, ele vai registrar na corretora e vai registrar na B3. Você colocou uma ordem e que você tirou uma ordem. Então, é tudo registrado, até os cancelamentos são registrados. E como a supervisão é contínua e as atividades elas são monitoradas, fica mais fácil aí assegurar a conformidade e evitar fraude, né? Fica bem mais fácil. Transparência, né, que a informação ela é pública, todos os dados de preço, volume, transação, informações relevantes são divulgadas publicamente aí, promovendo um ambiente de negociação justo. E os preços de compra e venda são sempre visíveis para todos os participantes do mercado. Então, não tem a possibilidade aqui de uma corretora lá, um player por uma corretora, ter uma informação privilegiada de um book, por exemplo. O book que o grande player vê é o mesmo book que a gente vê. Então, isso coloca a gente em igualdade de transparência com os big players, né? Só que o problema é que eles têm informação superior, né? Eles têm equipes inteiras lá de research fazendo análise, fazendo uma série de trabalhos aí com pessoas aí dentro conversando com a administração das empresas que são listadas na bolsa. Então, por isso eles têm informação superior que nós temos. Mas a transparência das informações é a mesma. Mesmo book, mesmo times in trades, e o mesmo dom que a gente vê, o pessoal lá das corretoras big players também. Tá? Liquidez, a gente tem alta liquidez, como a centralização atrai um grande número de participantes, ele aumenta a liquidez. Você pega, por exemplo, um Forex, parte está numa corretora, parte está na outra. Por exemplo, se a gente pegar o próprio Profit, ele é quem provê as informações lá do Forex para a gente no Profit é a OXR, de Londres lá, né? Por exemplo, dentro do Investing, há uma outra que provê para o TradingView e para o Investing também. Então, como parte da negociação está de um lado, parte da negociação está do outro, eu não consigo ter uma visão geral disso. Quando dentro da B3 aqui, a gente consegue ver tudo, porque está tudo concentrado. Então, isso dá uma série de vantagens para a gente aqui, na parte de fluxo, na entrada, melhorar nosso operacional baseado nisso. Tá? Então, assim,
Isso provê também facilidade de entrada e saída, porque tem liquidez, então eu não corro o risco de comprar um ativo e não conseguir sair dele. É claro que tem os pontos aí que a gente sabe que pode acontecer aí de não ter liquidez, mas essa liquidez a gente consegue ver no book, né, para ter previsibilidade de onde ela está. Aí, o que a gente tem mais ali? Segurança, né? Ela tem uma plataforma segura de negociação. Toda a parte de infraestrutura de segurança e softwares de segurança da Bolsa são de primeira linha, tá? De primeira linha dentro desse data center aí, com uma série de camadas de segurança. Então é uma coisa que eu falo que a segurança da B3 é melhor que a da União Eletrônica, porque eu sei as camadas de segurança que tem ali dentro e é bastante coisa. Tanto que para você entrar no data center da bolsa, né, dentro lá mesmo, onde estão os servidores, tudo, entram duas pessoas com digitais diferentes, cada um com a sua digital ao mesmo tempo, senão não abre. Então sempre tem um par para evitar de qualquer tipo de falha de segurança aí que possa acontecer alguma interferência, por exemplo, o cara quebrar um cabo de propósito lá, esse tipo de coisa, tá? Então isso evita fraude e manipulação. As cleaning houses, né, que é a CETIP no caso aqui, que ela usa essas câmeras de compensação para garantir a eficiência da liquidação e assegurar as transações, né? Padronização, os contratos são padronizados, os produtos são negociados de forma padronizada, facilitando a compreensão e a comparação de diferentes ativos. Então, assim, a gente consegue ter a certeza que em alguns momentos a correlação da bolsa com o dólar é negativa. Em alguns momentos da bolsa com juros é negativo, né? Do dólar com juros é positivo. Então, é claro que cada correlação tem um momento de mercado que a gente tem que avaliar para ver se a correlação está ok ou não. Mas como está padronizado, a gente consegue ter essa ideia aí de correlação, que é outro ponto que ajuda bastante o nosso operacional. Tá? E aí, requisito de listagem, né? As empresas que estão listadas na Bolsa seguem uma série de regulamentos e uma série de obrigações de relatórios que têm que ser entregues periodicamente, mostrando fluxo de caixa, fluxo operacional, toda a parte de patrimônio, receita, todos aqueles números que a gente usa para fazer uma análise fundamentalista, eles são obrigados e rigorosos a manter isso e a confiança. Por exemplo, aqueles itens extraordinários que acontecem, por exemplo, o VEG compra uma empresa de produção de motor, por exemplo, do Sul. Eles têm que avisar isso num comunicado, falando, expondo para os seus investidores o que eles estão fazendo. Isso dá uma transparência enorme e uma segurança para você trabalhar aquela empresa, né? E os custos e taxas, né? Custo de transação, até por toda essa infraestrutura de TI que roda, toda essa regulamentação, a corretagem pode ser um pouco mais alta do que uma corretagem de uma bolsa descentralizada. Porque, na verdade, uma bolsa descentralizada, ela não vai ter uma corretagem, mas ela vai ter um spread. Se a gente pegar, por exemplo, o Black Arrow estava usando o Active Trades, quando eu estava operando o índice de SP, por exemplo, você já entrava perdendo 5, 6 pontos, né? Dependendo do horário. E aí você entrar já devendo numa operação já te desestabiliza um pouco, tá? Em contrapartida, dentro da B3, a gente tem lá o custo da taxa, então o spread ali é zero. O spread é o que está no momento. Então não te cobra esse spread. Tá? E aí a centralização reduz, né, o custo operacional, está tudo dentro do mesmo lugar, e aí o custo de toda a operação é dividido entre todos os operadores da Bolsa. Né? Menos o Bitcoin, que o Bitcoin está bem caro de operar, né? Os emolumentos do Bitcoin estão bem caros. Eu espero que isso melhore um pouco aí no futuro próximo. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui que o pessoal está perguntando. A chegada da nova bolsa pode conter alguma mudança no operacional. Cara, geralmente as bolsas dividem, né? Por exemplo, você pegar a CME com a Nova York, por exemplo,
os contratos são diferentes, né? Então, podem ter instrumentos nessa Bolsa Nova lá no Rio de Janeiro que não tem aqui. Então, o dólar continua aqui, índice continua aqui, e novos produtos são negociados lá. Geralmente é isso que acontece, e aí não deveria interferir aqui dentro do nosso operacional. E se acontecer isso, não dá para ficar nas duas, né? Vai ter que ser centralizado. E isso vai acabar gerando aí concorrência. E esses custos, como os do Bitcoin, aí de R$ 8 para entrar e R$ 8 para sair, né? Dentro de uma operação, tendem a cair. Passando um pouquinho. Alguém tem uma dúvida até aqui sobre as diferenças do mercado, as características do mercado centralizado? Beleza, então eu vou continuar tocando aqui, tá? Vamos lá, passar para o próximo. Agora a gente vai ver os descentralizados, né? As transações são diretas, negociadas entre partes interessadas através de plataforma eletrônica também. E aí tem uma diversidade de plataformas, NinjaTrader, tem uma série de plataformas e uma série de corretoras também. Então tem a XR, tem várias corretoras diferentes, a Active Trades, por exemplo, né? Que cada parte, vamos pensar assim, no, num um ativo que dá para operar, dólar pelo iene, por exemplo, né? Que ele é operável, né? Tem liquidez e tal. Então, o que parte dele está na XR, parte está na Active Trades, parte está. Então não dá para centralizar, né? E aí você não consegue ter uma, uma habilidade de ver o que está acontecendo em todas elas, né? Como tem dentro de uma bolsa centralizada. E aí tem um ponto interessante: a regulação ela é reduzida, porque cada corretora ela tem a sua regulamentação, as suas regras. E aí a gente pode ter alguns problemas aqui nesses de spread. Por exemplo, eu cliquei em um lugar, aparece outro. Então, assim, quando você vai operar numa bolsa, um mercado que é descentralizado, você tem que confiar muito na bolsa que está operando. Por exemplo, a XR, Active Trades. Se você pegar uma desconhecida, pode acontecer isso. Eu já tive amigos com esse problema. Fiz a compra nos 19 mil na Nasdaq. Aí, se você olha na tua nota lá, tá que a compra, na verdade, foi feita lá no 19.200, por exemplo. Né? Aí, como que você vai conseguir provar isso? Tem que gravar todas as operações, vai dar um puta de um trabalho. Então, assim, quanto mais confiável a corretora para você operar esse tipo de coisa, melhor, tá? Então, e a comparação com a bolsa centralizada aumenta a flexibilidade, mas aumenta o risco, né? Porque você tem várias que você pode operar, mas você está aumentando o seu risco. Dá um pouco mais de autonomia, porque eu posso escolher a corretora ou a bolsa que eu quiser, né? Mas você tem aí o risco de ser até garfado aí nas suas operações, tá? Aí a transparência ela é variável, ela é limitada, né? Como eu acabei de falar aqui, você pode ter comprado um preço, eles te falam que você comprou no outro e você já sai perdendo aí 200 pontos, por exemplo, que é uma coisa considerável, né? E aí a informação ela é desagregada e os dados do mercado podem ser facilmente despadronizados. E isso gera aí um problema de transparência grande. Então a gente já está vendo aqui que a gente tem umas vantagens aí em operar B3, né? A gente opera mais tranquilo, né? A liquidez é variável, então assim, parte do fluxo pode entrando na XR bem forte, mas dentro da Active Trades não. Então você às vezes pega lá, você está olhando aqui no Profit, o dólar pelo iene está subindo, ganhando força com volume, aí você vai ver na corretora que você está operando não está mexendo. Aí de repente, do nada ele segue segue o que estava acontecendo na XR, por exemplo. Só que não tem liquidez, tá? Então, essa liquidez ela é variável, depende dos participantes, de um ativo para outro, né? E aí o impacto de ganho de transações também. Por exemplo, de novo, tá? Tô tomando só como exemplo, tá, gente? A OXR começou a entrar fluxo, entrar fluxo, entrar fluxo. Aí eu pego uma Active Trades aqui, por exemplo, tá parado. Aí vê um player e fala, nossa, isso aqui tá desarbitrado. O cara entra com uma ordem grande, leva o preço lá em cima, você não consegue pegar porque não tem liquidez, tá? E aí você vê o preço movendo na sua frente e você não entende. Né? E aí o que isso, essa parte também aí da transparência, da descentralização, é aquele operacional de técnico, né? O cara vai falar, puta, bandeira,
tal, mulher grávida, topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro, e aqueles os indicadores, né? High Low, MACD, IFR. Assim, eu tenho minhas reticências para esse tipo de indicador, tal, porque ele é atrasado, mas nesse tipo de mercado é onde ele foi criado e é onde ele funciona, tá? Então, se a gente for pensar num dólar aqui da B3, esse tipo de operacional não vai funcionar, mas ele foi desenvolvido para operar esse tipo de mercado descentralizado. Então, pode ser que ele funcione. Até o próprio Fibonacci funcione aqui, tá? Então, esse é um tipo de mercado bem diferente que a gente opera. Segurança e risco, né? O risco da contraparte, não tem uma compensação central, então você não tem como validar, pô, igual aquele negócio de novo, comprei no 19 mil, aí me falaram que comprei no 19.200, não tem um lugar centralizado que eu possa reclamar para alguém. É época a corretora falou não quero nem saber e pronto. Pode ter um risco de inadimplência na corretora, numa corretora menor, menos confiável, né? Então tem todos esses pontos aí. A plataforma, por exemplo, você não sabe como que está lá, por exemplo, a B3, eu sei que tem mais de 500 milhões de reais aí investido em segurança, só em software de segurança, tá? E parte deles foi eu que vendi, inclusive. Mas, nessas corretoras menores, até nas grandes também, a gente não tem a mínima ideia de como está isso lá. Eu sei, a gente sabe que ela tem a necessidade de proteger as informações dela, mas a gente não sabe o quanto isso é, né? Então, não dá para ter certeza aí não. Os custos, eles são menores nas taxas, mas é aquilo que eu falei. Por exemplo, para operar pela Black Arrow, pela Active Trades, o SP, que ele anda bem parecido com o dólar, né? Você entra com 4, 5 pontos. Imagina, você clicou no dólar para operar fluxo. Você entra com 4 pontos para trás, cara, já te desestabiliza. Fica difícil. Então você não tem taxa, mas você tem spread. E dependendo do horário, o spread é até maior. Então isso acaba complicando aí um pouco o nosso operacional. Então, assim, essas são as diferenças aí. E vamos ver agora as diferenças. Ah, tá. Deixa eu perguntar aqui, né? Alguma dúvida aí sobre o mercado descentralizado? Não, parece que não. Estou olhando o chat aqui. Por enquanto ainda não, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, o que a gente tem aí de diferença que esses três ferramentas aqui são maravilhosas para a gente, né? Então vamos lá. Uma bolsa centralizada como a B3, os investidores têm a vantagem de acessar as informações do mercado em tempo real, como por meio do Times in Trades, que é a ferramenta que visualiza aí todas as operações. Aqui no caso eu peguei bastante venda, né? Que estava ali entrando bastante venda ali no Times in Trades. Eu peguei de agora, tá? Você pode ver que está 6,11 lá o dólar, né, das 5 da tarde ali. Então, assim, e é dessas transações realizadas, a gente identifica a liquidez e para onde o mercado está indo. E aí, com essas informações, a gente recebe duas informações, né? O que foi executado da B3, né? O que foi executado, que é o Times in Trades, e o book, que é a intenção do que vai ser executado. Então, só temos essas informações que formam todas as nossas ferramentas aqui. Então, tudo que sai no Times in Trades, aqui, quando a gente olha para o VAP, que é esse carinha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, caneta. Quando a gente olha para o VAP, por exemplo, ó, 611 aqui, ó, passou uma série de contratos aqui, mas a gente estava no Pro, né? Então não teve nada muito grande. Mas eles estão aqui, ó, dentro desses 4.000 que foram passados aqui. Tá? Então a gente consegue, tudo isso que está aqui de uma maneira melhor visual para a gente. Tá? Deixa eu. Como é que eu apago aqui agora? E pronto. Caneta. Então, o que a gente tem de interessante aqui? Por que eu falo que para a gente que opera tanto o metajogo como o fluxo? Por quê? A entrada do metajogo, a melhor entrada do metajogo é pelo fluxo. Então, o que eu consigo ver aqui? Pô, o preço está vindo aqui do 103 para essa região de cima.
Cara, eu tenho 40 mil contratos. Isso aqui foi um direto que passou. Tem uma barreira aqui. Isso aqui é liquidez real. Então, o que ele pode acontecer? Bater aqui e voltar. Né? Então, dá para você fazer uma entrada aqui e voltar. Ou ele está vindo de cima, que pode ser um suporte. Ou, melhor ainda, mais falando isso aqui, olhando o fluxo, tá? Puramente. Quando a gente está trabalhando lá, tá aqui, a simetria está aqui, tá? A taxa final está aqui, tá? Taxa final, dólar futuro. A VWAP está aqui embaixo. Ele vem para cima da, da taxa final e começa a passar direto igual a esse aqui, a minha compra de zeração da simetria, que é chegar nesse ponto aqui, ela fica cada vez mais confortável para mim. Porque eu consigo ver que eles estão puxando a média, os diretos estão puxando a média. E aí eu fico confortável para a minha operação. Né? E isso a gente só consegue ver porque o mercado é centralizado e eu consigo ver cada negócio que é realizado dentro da nossa bolsa, dentro do nosso ativo. No caso, meu ativo preferido aqui, o dólar, né? E aí, em contrapartida, um mercado descentralizado, né, tem várias plataformas, aí para ler, para achar ponto de liquidez é extremamente desafiador. Isso que a gente faz aqui, né, o dólar, principalmente, que é um ativo muito técnico, fica difícil. Então é impossível operar como a gente opera o dólar dentro do mercado centralizado. E aí, devido à falta de centralização, que foi criado todos aqueles padrões gráficos, indicadores, resultados, esses que prometem resultado milagroso, mas não tem a mesma eficácia que as análises baseadas em uma bolsa centralizada em tempo real. É impossível. Então, o cara pega lá a observação de 100 dias, tá? 100 dias, quando fez um ombro, cabeça a ombro, o mercado foi no sentido tal. Então ele começa a notar aquilo. E isso começou lá no mercado americano. Né? E aí foi desenvolvida aí a análise da técnica, né? E o que a gente tem também aqui, que é uma ferramenta também muito legal para vocês, né? Estudarem, né? Quem está lá na Mesternet tem nos cursos de especialização falando bastante desta ferramenta, que eu particularmente gosto muito, tá? Por exemplo, aqui, isso aqui é o footprint. Ele mostra dentro do candle, isso aqui tá um 10p, tá? Tá um 10p. Então, o que acontece? Ele veio trabalhando, ó, veio. Chegou aqui nessa região aqui, o que compra fez? Esse roxo aqui é uma sequência de compra que entrou, que trouxe o preço de volta, foi para esse candle, certo? Ganhou força aqui, aí teve a mesma ação de venda para cá, até chegar nesse ponto, o amarelo teve uma exaustão de venda, compra entrou numa sequência de novo, e aí continuou. Então eu consigo ver tudo o que está acontecendo dentro do próprio candle. Então o que eu consigo ver? Ó, aqui tem uma área de liquidez forte, porque essa aqui é uma área que trocou mais contrato dentro do candle, ela está verde porque a maior quantidade de contratos foi na compra. Aqui também, ó, maior área volume dentro desse candle foi essa região. Maior volume de compra, certo? Então deixa eu ver como é que eu faço para limpar aqui, apagar toda a tinta do slide, tá? Para ficar mais fácil. Ó, então, aqui a gente tem um rally de venda, por exemplo. Então a gente consegue ver coisas acontecendo dentro de um padrão matemático. Né? Por exemplo, essa progressão entrou aqui 110, depois entrou mais 300, 400, 600, 2.000 contratos e venda não conseguiu entrar no sentido contrário e nem conseguiu absorver também que o preço andou. Né? Então eu sei que, provavelmente quando chegar aqui de novo, né, se eu perceber que compra está começando a atuar, eu vou fazer uma compra no sentido. E aí onde que vai ser meu topo? Aqui onde venda começou a atuar forte de novo. Então eu vou tentar levar dessa região para essa região aqui. Geralmente isso acontece em canal, tá? Isso aqui é muito mais um operacional de fluxo do que um operacional de metajogo. Mas a entrada do metajogo está aqui. A entrada do metajogo está aqui.
E essas ferramentas você pode se adaptar da melhor maneira para você também. Por quê? A Natália, ela gosta de ver times em trades. Ela tem um olho muito treinado. É uma coisa absurda a capacidade que a Natália tem de olhar o times em trades. É absurdo. Eu já gosto mais de olhar o VAP, porque eu tenho um VAP de 30 minutos, um de 5 e um de 1. Então eu identifico a absorção rápida no VAP e entro no sentido. Alguns alunos, assim, eu gosto também aqui do footprint, mas eu acabo usando menos. Eu tenho o gráfico de footprint do lado aqui quando eu estou operando, quando eu estou operando na sala também, mas tem alguns alunos nossos que são mais visuais, que eles gostam mais desse. E tudo isso, voltando, né? Tudo isso por conta de ser uma bolsa centralizada. Então a gente consegue ter aí visibilidade do que está acontecendo. Tá? Isso é muito bom para a gente aí. Deixa eu limpar aqui, apagar toda a tinta e... Alguma dúvida até aqui? As vantagens aí de a gente ter um mercado centralizado? Vão me falando aí se vocês estão entendendo, se eu estou falando muito rápido. Essa é a minha primeira live na Master, né? Então, assim, estou acostumado a fazer lá na Masternet e tal, mas lá a gente já está mais acostumado, né? Aqui tem também as ferramentas, a iluminação e tal. Então, o que a gente tem mais aqui para analisar? O site da B3. O site da B3 é um mar de informação relevante. Ele tem muita coisa. É muito legal você explorar esse site aqui. Por quê? Eu opero o ativo, o dólar. Eu preciso entender quais são as regras do dólar. Né? As regras do dólar estão todos no site da B3. Estão todos aqui no site da B3. Então, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês o site da B3. Então, funcionou, que é genial, né? B3. Ó, esse aqui é o site da B3, tá? Então, o que ele tem aqui? Ó? Você vai em produtos e serviços, negociação, criptoativo, juros, moedas, está tudo aqui. Registro de derivativo, tudo que vocês quiserem saber de qualquer ativo, vocês têm informação aqui. Então, muita coisa, quando eu estudo direto na B3 para entender algumas coisas. Registro duplicata, cota de fundo, o que é a clearing house, clearing de câmbio, mercado de balcão, tem os participantes, estão tudo aqui. As compensações, ó, cleaner de câmbio, tá tudo aqui, né? Que tá aqui também que participa. Beleza. Mas aqui tem tesouro direto, empréstimos ativos. Então, por exemplo, qual a posição dos estrangeiros? A gente tem aqui na B3, só que com um dia de atraso. Você pode também ter isso em praticamente tempo real, só que algumas informações, muitas informações, a B3 te entrega de graça, mas algumas informações são pagas. Por exemplo, sinal da CME em tempo real, você paga. Sinal do movimentação dos estrangeiros, se eles estão comprando ou vendendo dólar, por exemplo, ou se eles estão tirando ou colocando dinheiro do mercado à vista. Isso, se a gente conseguisse isso com um valor, é incrível, porque a gente consegue seguir como o Brasil depende muito de fluxo estrangeiro, se começar a tirar dinheiro do Brasil, a gente vai no mesmo sentido. A gente até consegue perceber quando está acontecendo, mas com um pouco de atraso. Com essa informação em tempo real, vai ser perfeito, tá? Aí o que a gente tem aqui também, ó? Na B3, quando a gente entra na B3 aqui, tem essa área de educação. Ela é bem legal, ó, certificação, curso em parceria, iniciativas em parcerias com a CVM. Se você clicar aqui, né, ele fala, ó, Congresso Semana do Investidor, 3 dias de evento online, grátis, ao vivo, com conteúdos diferentes para cada investidor. E se você, eles vão falar de CVM, B3 e a Bolsa do Brasil. Né, então, tudo tem ali naquela... E aí, o que você tem também aqui? Ó, o Hub de Educação Financeira. Dá para você aprender muita coisa aqui sobre educação financeira. Claro que você vai ter que ter o teu usuário aqui, ó, B3 Educação, conteúdos, tem algumas masterclass. Então, é um mar de informação muito legal aqui a B3, tá? Aí a gente consegue ver regulação de emissor. Você pode pegar todas as normativas da CVM, da CMN, você consegue consultar tudo aqui.
Por exemplo, eu quero uma normativa da CMN, por exemplo. Cara, você vai no site da CMN, tá tudo centralizado aqui, você consegue pegar tudo aqui. Então é bem legal isso aqui. As soluções que eles têm, né? Os trade systems, gestão de risco, né? O data center, ó, toda a parte data center, isso aqui é um pouco do data center deles. Um deles, né? Que o, um dos data centers, que tem um que é bem maior que esse, que eu já vi, já entrei nele inclusive. Olha o tamanho do data center. Ó. Tem essa área, né, que eles chamam uma área A, e tem uma outra área aqui que é a área B. O que acontece? Se essa cai, a outra assume. Né? E aí, se caem as duas áreas, uma região que está mais longe, outro data center assume. Então, para cair a B3, muita coisa tem que acontecer. E se caiu duas regiões dessas de data center da B3, cara, acabou São Paulo. Então, né, o negócio já está... A gente não vai querer operar se acontecer de parar esses dois data centers aí, tá? O maior centro tecnológico, a latência é baixa e tal. Então tá tudo isso aqui dentro do site da B3, né? Índices amplos, tudo que tem de market data, tudo que eles conseguem te entregar de dado pago, né? Tem um plugin aqui para você trabalhar com analytics também, se você é um cara de análise de dados, eles fornecem isso também, tá? É um negócio bem legal mesmo. Então deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar um exemplo. Vamos pegar o Bitfoot. Não, o Bit, por exemplo. Vou colocar Bit aqui. Aí, futuro de Bitcoin em reais, tá? O que a gente consegue ver aqui, ó? O produto. Você consegue entender aqui quais são as características técnicas, ó. 0,1 Bitcoin no Brasil, qual que é a variação de 20 por 1 Bitcoin, lote padrão contrato, quando que é a data de vencimento, ó, sempre a última sexta-feira do mês de vencimento. Então, sim, você tem que conhecer o seu ativo, quando que é o vencimento, quando que é a rolagem. Tudo isso você consegue direto aqui no site da B3. Isso aqui é maravilhoso. E aí eu quero saber como que é o contrato do Bitcoin. Eu clico aqui, ó, vou abrir, ele vai me mostrar o contrato, tudo aquilo que está lá. O ajuste, por exemplo, ó, como que é calculado o ajuste? Ó, ele mostra a fórmula do ajuste. Ele vai te mostrar o horário do ajuste, ele te mostra cada item da fórmula do ajuste, condições de liquidação no vencimento, quais são as condições especiais do ativo, né? A lei de regência, a aplicação das normas da B3 em cima desse ativo. Então você tem todas as informações que você precisa do ativo aqui. Então, eu vou mudar do Bitfoot, tá? Quero procurar outro. Procurar o dólar. Dólar. Ele está procurando. Vamos ver se é porque eu vou para cá. Vou ligar o dólar. Uma coisa no. Vou colocar aqui no dólar. Facilidade. O site está pensando aqui, ó. Tá uma lentidão aqui no site. Vai ficar um pouco difícil aí. Pronto. Vou clicar aqui de novo. Vou colocar dólar. Ver se ele vai autocompletar para mim ali, ó. Aí você tem, ó, por exemplo, casado de dólar, como que é o instrumento de casado de dólar, como que é os mini contratos de dólar futuro. Aí tem alguns que você tem mini contrato, contrato de dólar futuro com DI. Então tem uma série de coisas aqui que você pode ver dentro da B3. Né? Ó, produto dólar spot, futuro de opções de dólar. Então, tudo que você quiser procurar de um ativo, você consegue encontrar aqui. Tá? Aqui tem a área do investidor, mas eu não vou entrar aqui, senão ele já vai mostrar direto meus investimentos ali. Mas essa área do investidor aqui é outro ponto muito interessante. Eu vou criar um videozinho depois para a gente colocar, para mostrar que ele vai mostrar tudo para você. Às vezes o que você está vendo lá na corretora, você consegue ver aqui de uma forma centralizada. Por exemplo, tem parte na XP, parte na Genial, parte na CM Capital. Tem um monte de coisa separado, eu consigo ver tudo centralizado na B3. Meus papéis, tudo eu consigo ver aqui na área do investidor.
o quanto eu tive de lucro, tudo isso, né? Até para calcular o imposto, interessante aí também. E essa parte aí é muito importante, tá? Aí o que eu queria mostrar para vocês agora, rapidinho, só no próprio. Mas para quem é iniciante, para entender o poder da, deixa eu pegar um limpo aqui, pronto. Aí no limpo aqui eu vou tirar os estudos para não ficar muita coisa para gente. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha como as regiões de liquidez são bem interessantes e a gente só tem isso, tá? Tô falando isso porque a gente só tem isso porque a B3 é uma bolsa centralizada. Então, ó, bateu na área de liquidez aqui de baixo, foi lá para cima. Trabalhou na área de cima, criou essa área de liquidez com direto. O que aconteceu? Bateu na área de liquidez, voltou. Bateu na área de liquidez e voltou. Entendeu? Voltou, bateu na área de liquidez, que era um suporte, virou uma resistência. Trabalhou em cima da área de liquidez. Então a gente só consegue ver essas coisas porque a gente tem uma bolsa centralizada. Né? O que eu falo aqui não vai dar para vocês verem. Isso aqui é a tela que opera lá na sala elíptica, pessoal. Aqui é um volume price de 60 minutos, um de 5 e um de 1, onde eu vejo a absorção e os melhores pontos de entrada. Tá? O Times in Trades, ó, a gente consegue ver tudo acontecendo. E o book, que o book eu olho aqui pelo próprio DOM. Tá? Eu não olho o book num book separado, como faz a Natália. Tá? Então vocês podem ver, cada um tem uma característica, cada um se encaixou de uma maneira, e aí cada aluno nosso também tem de se encaixar de uma maneira, e a gente ajuda a achar esse método único aí de operar de cada aluno, tá, gente? Então, assim, o que eu tinha para mostrar sobre a nossa bolsa e sobre as diferenças entre centralizado e descentralizado, e por que eu gosto tanto de operar B3, tá? Eu só operaria outro mercado, como eu opero o mercado americano, em horários diferentes, quando eu não posso operar no horário. E daí, do momento que eu fiz a minha transição de carreira, eu passei só a estar com o mercado e aqui com a Master, eu tenho operado só B3, tá? Não tenho operado aí mais índices americanos e nem em Hong Kong, que às vezes eu fazia lá por volta das 11 da noite, tá? Então é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí pra gente. E comenta aí que vocês gostaram, o que vocês acharam da live. E para passar para vocês ainda dá tempo, né, de entrar na Mesternet, que não entrou. Só não tem mais as mesmas condições que tinham lá na época do lançamento, mas vocês ainda podem vir para a Mesternet. Assim, segue a gente. Então, essa parte a gente está desenvolvendo essa parte aí do mercado americano, tá? Eu tenho até conversando com a Lei sobre isso daí, tá? Então, assim, clica ali no... Se você não segue a gente, segue. Dá um joinha para ajudar a disseminar esse conteúdo aí de qualidade para mais gente. E indica a Master aí para um amigo seu, trader, aí, ou alguém que tem curiosidade sobre o mercado financeiro, essa parte de trade aí, que vai ajudar essa pessoa a se desenvolver muito mais rápido, tá? E vamos que vamos, amanhã a gente começa tudo de novo. Bom descanso para vocês. E amanhã lá no grupo da Semana Metadólar eu posto, como sempre, aí os nossos indicadores, tá? Então um abraço e até a próxima live. Um abraço, pessoal.